Bem, Leonardo, voltamos ao nosso segundo bloco. Paramos para quem mesmo, Leonardo, que você falou? A gente tinha proposto parar para comer uma pizza. Essa nada de bem. pizza. Atendemos 2 vezes o motoqueiro e buzinou, mas não era para gente. Mas tudo bem, vamos nós. Nós paramos no ponto em que falávamos sobre o aspecto entre o literal e a literalidade. Se há, quais são os pontos de equilíbrio? Considerando aquelas passagens bíblicas, vai falar lá que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, a questão do sol, se é que o sol parou realmente, a questão de Jefté, matou ou não as filhas, Jesus andou mesmo por cima das águas do mar, tal. E aí, meu amigo, onde que tem esse ponto aí? A leitura literal, ela vai desprivilegiar toda aquela coisa, primeiro, de entender que a Bíblia é textual. Se ela é textual, ela tem tudo aquilo que concerne a produção de um texto, ainda que o texto esteja testemunhando alguma coisa que foi fato. Então tem que se ter cuidado. Agora, essas opções em relação de se era ou não era, por exemplo, uma leitura, aqueles que se aferrenham ao literalismo, a parte literal, ele vai ser contraditório. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, naquela passagem de Saul e Epitonisa. Sim. A perícope, o texto, na sua antiguidade, na sua primitividade, importa em dizer o que disse. Tá? Que foi lá consultar, ainda debaixo de toda aquela proibição. Por exemplo, o caso de Jefté e sua filha. Ali foi sacrifício, com uma decisão tola, proposta pelo aquele da areia, primeiro que encontrar pelo caminho. Isso dali são narrativas que não estão encerrando ensinamento. Sim. Então não precisa correr disso. Se nós formos perguntar para as pessoas que mais literalizam as escrituras, ela vai dizer, não, nesse caso aí, foi a virgindade de sua filha. O pai não ofereceu o holocausto à filha. Ignorando toda a questão social da época, a questão cultural. Se, por exemplo, a questão dos anjos ali, né? Que vendo os filhos de Deus, é isso mesmo? Dos homens, isso mesmo. formosas. As formosas coabitaram com elas. Então ali a palavra é para anjo. A palavra é para anjo. Porque a primitividade da perícope é como se expressava o pensamento, é o conto da época, para poder se referir aos homens de alta estatura. É interessante que o livro de Enoque vai pegar esse texto e vai dizer o seguinte, que esses anjos estavam no 5º céu, descem, coabitam com as mulheres e Deus reprova aquilo e os encerra em cadeias. E vai o escritor do Novo Testamento usar isso, compreendendo os pseudepígrafos, os apocalipses, a apocalíptica da época, como o é. Agora, se há consenso, é complicado. Só há consenso para quem tem uma mente aberta e vai se deparar com o texto e considerar. Né? Então, eu diria... Existe sim, claro, a literalidade, o aspecto literal. Mas é muito difícil. É muito difícil. Difícil você está falando a questão da distinção. Quem já adotou sim. a sua posição, seu óculos, a partir do seu óculos. Então é difícil tirar esse óculos, né? Sim. Hermenêutico. Sim. Já que você usou o termo hermenêutico, há uma pergunta aqui muito interessante que nos foi feita. Há uma chave hermenêutica para a Bíblia? Existe uma chave hermenêutica a partir da qual se interpreta a mesma? Sim, tem várias chaves hermenêuticas, mas eu diria que a principal é analisar, que nós quando falamos de Bíblia, nós falamos de Antigo e Novo Testamento. Fazer a leitura do Antigo Testamento, divorciando o Novo Testamento, leva a posições completamente equivocadas e perigosas, que vai esvaziar o cristianismo da sua razão de ser. A cristologia neotestamentária é muito forte, que ela vai lançar toda a sua percepção do Antigo Testamento. Ela vai reentendê-lo, ela vai considerá-lo a partir de Cristo. Não há como não ser dessa maneira. Isso já no 2º século, por exemplo, quando se levantou, o século I terminando, Márcio, né, o herético, ele vai desprivilegiar os escritos veterotestamentários e Mateus e aqueles escritos que era produção já do Novo Testamento, que tinha nuances fortemente judaicas,
e vai tentar escolher, dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí Orígenes, já no segundo século, vai dizer, não, o mesmo Espírito que falou através dos apóstolos foi o que falou através dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus Cristo vai dizer que as Escrituras testemunhavam dele. Em Mateus, por exemplo, tudo que foi cabível de dizer que foi profético cumpriu-se em Jesus. Não tem essa dualidade. Aí Agostinho vai falar uma coisa interessante, que ele vai falar que o Antigo Testamento, Cristo está velado. E ele é desvelado no Novo Testamento. Eu diria que essa é o caminho hermenêutico. Porque você sabe disso, tem gente que faz festa do tabernáculo, agora se vai a Israel buscar um missão, e volta abraçado na bandeira, se batiza no Jordão, eu não sei se vê um capricho, a gente, desde a nossa época antiga, que nós somos um pouco antigos, já aquela proposta judaica, judaizante, da Paunice. Então, resumindo essa pergunta que nos foi feita, acerca da chave hermenêutica, o irmão disse que estão há várias chaves, sendo que a consideração em Cristo é maior. É maior. Então, seria cabível e é verdadeiro a exposição de que se enxerga o Antigo Testamento a partir do Novo. É saudável essa perspectiva? É saudável, até porque, deixa eu tentar dizer, se lermos o Antigo Testamento numa perspectiva da Torá, ele não é, nós não estaremos lendo como cristãos. Porque os apóstolos, a partir de Jesus Cristo, se desvelando diante dele, e depois principalmente do evento pós-pascual, da sua ressurreição, foi entendido o Antigo Testamento numa perspectiva cristã. Já tinha chaves messiânicas, capítulo 53 de Isaías, várias profecias foram convertidas para Cristo. Então tem que perceber dessa maneira, senão não é uma leitura cristã. Há uma pergunta aqui, feita pelo Sérgio Ferini. Inteligente e vai complicar minha vida. Ele pergunta mais ou menos assim, sem que nós entendemos a sua colocação. Considerar Jesus como sendo essa chave hermenêutica constitui um pensamento liberal? A bem da verdade, o que é ser liberal? Porque ele fez até essa pergunta baseado em duas exposições de dois ícones da nossa teologia brasileira, que nós não vamos citar o nome, é claro. Eu e o Wilson. Mais ou menos isso. Em que um certo irmão, pastor, ele vai dizer, vai concretizar. Você tem o nome desses ícones? Tenho. Foi Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, né? E o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, em que um vai dizer que o outro está tendo uma perspectiva muito liberal, e esse que tem a perspectiva liberal, que seria o Caio Fábio, ele vai dizer justamente isso, que Jesus é a chave hermenêutica para toda a Escritura. Então se vê a Escritura a partir de Cristo. E aí o pastor Nicodemo vai falar essa questão. Eu queria que você deixasse claro, porque quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, pode não estar familiarizado com os termos ditos teológicos. Por exemplo, liberal. O que é ser liberal? A liberal é uma perspectiva. É uma corrente? O que é? Que ela, a partir do iluminismo, ela está mais acentuada. Ela vai ver a Bíblia como um livro passivo de crítica textual. Ela vai fazer perguntas sobre, por exemplo, será que Moisés escreveu o Antigo Testamento realmente? Será que os nomes que estão, as datações que foram transmitidas para elas se correspondem? Será que os milagres, os sinais que encerram na mesma não são considerações mitológicas? Então, a Bíblia é um estudo muito sério. Ele não nasce de uma arbitrariedade para poder desqualificá-la, mas é uma liberdade do pensamento de assim fazer. E vão ter contribuições valiosíssimas. É claro que, às vezes, eles encerram um certo pessimismo. Por exemplo, o liberalismo, quando pergunta sobre Jesus, durante um certo período, ele causou uma esquizofrenia na crença, onde ele vai dizer que o Jesus histórico, não da história, que já é outra coisa completamente diferente. Eu sou mais do Jesus da história do que do histórico. O histórico eu não sou muito a favor disso. Mas eles vão lançar de ferramentas para tentar perceber esse Jesus. Ele vai dizer que o Cristo da fé, na linguagem deles, é uma construção teológica pós-pascual, pós o evento, que a fé vai construir esse Cristo que nós o temos divino. Sim. Vamos falar coisas, só que eu não sou partidário desse tipo de pensamento.
Até porque o Jesus histórico, da maneira como muitos vêm trazendo, é um Jesus que parou numa época da pesquisa científica bíblica, onde não se tinha, por exemplo, a partir dos anos 70, os anos 80, depois da descoberta de Corã, muita coisa mudou. Aquilo que eles diziam que foi produção da crença dos discípulos, hoje já se percebe, sabe, que era fator da época de Jesus. É mais um Jesus na história. Mais um Jesus na história. E a questão de compreendê-lo como Cristo que tinha consciência do que ele era, filho de Deus, isso é a fé que vai absorver. Agora, dizer que optar por Jesus para entender o Antigo Testamento a uma perspectiva liberal, não faz jus, não. O liberalismo não quer saber bem dessas coisas, não, de nenhuma sorte. E como eu disse, esse pensamento vem desde Agostinho. Desde Agostinho, só procurar que vai ver que ele vai dizer justamente isso. E nós somos cristãos. Então nós temos que ler. É claro que naquilo que o Antigo Testamento ele vai encerrar, não vai se pronunciar, perdão, que o Novo Testamento não vai falar acerca do Antigo Testamento, eu não vou me afiançar de fazer tipologias, figurativas, porque se não foi dito, não o direi. Tá? Não vai além de forma alguma, né? Muito pelo contrário. Então não acho que não tem nada a ver, não. Agora, em relação a esses dois pensadores, eu confesso que eu conheço um pouco mais do Caifás, gosto muito da fala dele. Eu não sei, eu entendo muito bem e não vejo esse liberalismo dele, não. Porque ele passa uma crença, uma fé inabalável. Agora eu percebo... Desculpa te interromper. Sim. Não, interrompa. Não, você vai querer comer depois o meu pedaço da... Não. Eu não vou querer te dar. Não, por que acontece? Talvez, eu não sei se é o caso desses dois, a conversa que se estabeleceu entre os dois, mas o pastor Reverendo Caifás está totalmente fora desse sistema religioso que se vive hoje. Totalmente anos-luz. Ele não tem obrigação. Anos-luz desse sistema, desse meio. Nós temos aqui alguns amigos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Então ele está muito além dessa visão fechada. Fechada. Eu ia usar um termo até mais forte, mas não vou, em respeito a quem está nos ouvindo. Então, talvez, por não fazer parte desse sistema, como é o sistema estabelecido, alguns não consideram dessa forma, relegam a terceiro, quarto, quinto. Eu vejo a fala do pastor Caifás, reverendo Caifás, longe daquele compromisso dogmático. Dogmático no sentido acadêmico, no sentido religioso? Sim, o dogmatismo, no sentido positivo da palavra, que fecha o dogma e não deixa o pensamento livre. Não consegue ir além do dogma. O dogma nós podemos até nos relacionar com ele. Que o dogma ele vai encerrar uma reflexão, tudo bem, mas eu não posso pegá-lo e colocar encapsulá-lo e não poder lidar com aquelas coisas. Ele fala debaixo de uma liberdade e nosso tempo por hora. Meus amigos, Leonardo, sempre é um prazer conversar com você, essa conversa entre amigos, participar desse momento aqui. E queremos desde já fazer a propaganda da Biblioteca Comunitária Teológica John Stott, que fica aqui no IBINT, Instituto Bíblico Interdenominacional, em Saracuruna, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, América Latina, mundo. Não é isso? É um prazer muito grande esse espaço que nos é cedido sempre para nós conversarmos. Deus abençoe sua vida. Você pode acessar a página da biblioteca, só procurar lá a Biblioteca John Stott e nós estamos aqui à disposição. Estaremos gravando mais alguns vídeos para colocarmos nas redes sociais, querendo Deus e o Sérgio nos ajudando. E você que nos der a sua atenção de assistir, quiser sugerir um tempo, quiser discordar, nós estamos abertos a ser colocado lá, discordo de tudo, no caminho é esse. Como cristão nós ouviremos e consideraremos, né? Com certeza. Só não aceitamos insulto, que fale mal do Flamengo, essas coisas a gente não gosta. Flamengo não pode falar. Abraço, Deus abençoe você.